Afinal, o Brasil é um país realmente democrata? Esta pergunta deveria incomodar qualquer pessoa que ainda possui um mínimo de senso crítico. Contudo, observamos uma sociedade que aceita passivamente a censura sistemática. A perseguição política se tornou rotina. Narrativas são impostas por autoridades que se consideram superiores aos cidadãos comuns. O abuso de poder judicial ganhou ares de normalidade. Tudo isso acontece sob o manto sagrado da democracia. Os fatos recentes não deixam dúvidas sobre a gravidade da situação. A aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras expõe nossa realidade internacional. Alexandre de Moraes personifica um poder sem limites ou controles efetivos. A censura no Brasil alcançou níveis que fariam ditadores do passado sentirem inveja. Empresários são presos por opinarem sobre política. Jornalistas enfrentam inquéritos por exercerem sua profissão. Cidadãos comuns temem expressar pensamentos considerados inconvenientes pelo establishment. Será que isso é mesmo democracia? Ou estamos testemunhando algo muito mais sombrio se desenrolando diante de nossos olhos? Para compreender adequadamente esta questão, precisamos revisitar algumas reflexões fundamentais sobre os sistemas políticos e a natureza humana. Platão, um dos maiores filósofos da história ocidental, possuía uma visão bastante pessimista sobre a democracia. Ele a considerava o segundo pior sistema político possível, perdendo apenas para a tirania. Mais importante ainda, Platão advertia que a democracia inevitavelmente leva à tirania. A razão é simples e perturbadora. Todo mundo acha que sabe governar, mesmo sem possuir conhecimento algum sobre governança. Imagine que você precisa de uma cirurgia urgente. Sua vida depende do sucesso da operação. Ao invés de chamar um médico qualificado, você reúne 100 pessoas aleatórias na rua. Pergunta para elas qual instrumento devemos usar para abri-lo. Uma faca de cozinha? Um martelo? Um bisturi cirúrgico? Todos votam democraticamente na ferramenta. A maioria escolhe o martelo porque parece mais democrático e popular. Parabéns, você morreu pela democracia. Sua vida foi sacrificada no altar da igualdade de opiniões. Este exemplo pode parecer absurdo, mas reflete exatamente o que acontece quando questões complexas são decididas por votação popular. A competência técnica é ignorada em favor da popularidade. O conhecimento especializado é descartado, porque todos os votos têm o mesmo peso. A realidade objetiva se curva diante da vontade coletiva. Pense também numa situação de emergência aérea. O avião enfrenta turbulência severa e precisa fazer um pouso de emergência. Ao invés de deixar o piloto treinado tomar as decisões cruciais, os passageiros votam sobre quem deve pousar a aeronave. Escolhem aquele que fala mais bonito ou promete um pouso mais suave. O conhecimento técnico é irrelevante. A experiência não conta, apenas a vontade da maioria importa. A conclusão destes exemplos é inevitável. Democracia, sem razão, é apenas a ditadura da maioria desinformada. Quando ignoramos a competência e tratamos todas as opiniões como igualmente válidas, criamos um sistema que privilegia a ignorância sobre o conhecimento, a mediocridade sobre a excelência, a popularidade sobre a verdade. É claro que a democracia, em sua forma original e bem estruturada, é absolutamente melhor que qualquer regime autoritário tradicional. Diferente da tirania, ela, ao menos, oferece a possibilidade de correção de debate público, de alternância de poder. No entanto, democracia só funciona quando limitada por princípios morais inegociáveis como a liberdade de expressão, o direito de propriedade e o respeito ao indivíduo. O alerta de Platão não era uma rejeição total à democracia, mas sim uma advertência sobre sua fragilidade quando desvinculada da razão. O problema não é o voto popular,
mas a renúncia coletiva à responsabilidade de pensar com clareza. Quando a democracia vira um culto à maioria desinformada, ela abre caminho para a ascensão de tiranos que falam em nome do povo, mas governam como déspotas. Ayn Rand, a filósofa russo-americana, desenvolveu uma crítica devastadora a este tipo de pensamento coletivista. Para Rand, o valor máximo da existência humana é a razão individual. A verdade não é determinada por votação ou consenso popular. Ela existe independentemente da opinião da maioria. A realidade não se altera porque um grupo de pessoas decide votar contra ela. Rand denunciava o coletivismo disfarçado de democracia com uma clareza impressionante. Ela identificava como o conceito abstrato de bem comum serve para justificar atrocidades concretas. Censura é imposta em nome da harmonia social. Impostos abusivos são cobrados para o benefício de todos. Perseguição política acontece para proteger a democracia. Direitos individuais são violados para preservar direitos coletivos. A filósofa estabeleceu um princípio fundamental que deveria orientar qualquer sistema político civilizado. O bem coletivo não pode justificar o mal individual. Nenhuma causa coletiva, por mais nobre que pareça, autoriza a violação dos direitos de uma única pessoa. A maioria não possui o direito moral de escravizar a minoria. O grupo não pode legitimamente sacrificar o indivíduo. Esta perspectiva randiana ilumina perfeitamente o que observamos no Brasil contemporâneo. Alexandre de Moraes representa o que Rand chamaria de tirano em toga. Um indivíduo que concentra poder desproporcional e o utiliza para perseguir opositores políticos. Ele não governa baseado em leis claras e universais. Suas decisões refletem preferências pessoais disfarçadas de interpretação jurídica. A aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras demonstra que o mundo exterior está percebendo o que muitos brasileiros se recusam a enxergar. Esta lei permite aos Estados Unidos sancionarem indivíduos que violam direitos humanos em outros países. Quando autoridades brasileiras são incluídas nesta lista, isso significa que nosso país está sendo reconhecido internacionalmente como um violador sistemático de direitos fundamentais. A situação é ainda mais grave quando consideramos que a democracia brasileira não está morrendo através de um golpe militar tradicional. Não há tanques nas ruas ou generais tomando o poder pela força. A democracia está sendo assassinada de dentro para fora, através de votos em tribunais superiores, mediante narrativas construídas por uma mídia subserviente, por meio de decisões judiciais apresentadas como defesa da própria democracia. Este processo é mais insidioso que uma ditadura militar tradicional. Pelo menos nas ditaduras clássicas, todos sabem que vivem sob um regime autoritário. A repressão é aberta e assumida. Os ditadores não fingem ser democratas. Já no modelo atual, a tirania se disfarça de democracia. A censura é apresentada como combate à desinformação. A perseguição política vira proteção das instituições. O abuso de poder se transforma em defesa da Constituição. Ayn Rand previu exatamente este tipo de manipulação semântica. Ela observou como regimes autoritários sempre utilizam linguagem democrática para justificar ações antidemocráticas. Falam em liberdade enquanto impõem censura. Defendem a igualdade enquanto criam privilégios para aliados. Promovem justiça enquanto perseguem opositores. O discurso e a prática seguem direções completamente opostas. A filósofa também identificou como intelectuais e formadores de opinião frequentemente colaboram com estes processos autoritários. Eles racionalizam a tirania usando teorias sofisticadas, criam justificativas acadêmicas para violações de direitos fundamentais, transformam vítimas de perseguição em vilões da democracia.
convertem opressores em heróis da justiça social. No Brasil atual, observamos exatamente este fenômeno. Juristas renomados defendem censura prévia como proteção da democracia. Jornalistas aplaudem o fechamento de veículos de comunicação independentes. Intelectuais universitários justificam prisões políticas como necessárias para preservar o Estado de Direito. A inversão moral é completa e sistêmica. Rand alertava que este tipo de corrupção intelectual é particularmente perigoso em sociedades democráticas. Ditaduras militares dependem da força bruta para se manterem no poder. Já as tiranias democráticas necessitam de legitimidade intelectual. Precisam convencer a população de que a opressão é, na verdade, liberdade, que a injustiça representa justiça, que a mentira constitui verdade. A estratégia funciona porque aproveita a preguiça mental da maioria das pessoas. É mais confortável aceitar narrativas prontas do que investigar a realidade. É mais fácil confiar em autoridades do que pensar de forma independente. É menos arriscado seguir a opinião dominante do que expressar discordâncias. A tirania democrática oferece a ilusão de participação política sem os riscos da verdadeira liberdade. Considere como funciona este mecanismo na prática brasileira contemporânea. Um empresário critica policies governamentais nas redes sociais. Imediatamente é enquadrado por ameaçar a democracia. Seus bens são bloqueados sem processo judicial adequado. Sua reputação é destruída por uma campanha de difamação coordenada. Outros empresários observam o que aconteceu e decidem permanecer em silêncio. A autocensura se espalha como vírus. Um jornalista investigativo publica informações inconvenientes sobre autoridades públicas. É imediatamente alvo de inquéritos judiciais secretos. Suas fontes são perseguidas e intimidadas. Seus veículos de comunicação enfrentam processos intermináveis. Outros jornalistas percebem o recado e passam a evitar temas sensíveis. A liberdade de imprensa morre por asfixia gradual. Um cidadão comum compartilha a opinião política considerada incorreta pelas autoridades. Recebe visita da polícia em sua casa. É intimado a prestar depoimentos sobre suas convicções políticas. Seus dados pessoais são vasculhados sem autorização judicial. Outros cidadãos testemunham esta perseguição e decidem não se manifestar politicamente. A participação democrática encolhe por medo. Este padrão se repete sistematicamente em todos os níveis da sociedade brasileira. O resultado é uma democracia de fachada, onde apenas opiniões autorizadas podem ser expressas publicamente, onde apenas narrativas aprovadas pelos poderosos circulam livremente, onde apenas posições políticas corretas são toleradas no debate público. Ayn Rand denominaria este sistema de coletivismo disfarçado. As aparências democráticas são mantidas enquanto a substância da liberdade é progressivamente eliminada. Eleições continuam acontecendo, mas apenas candidatos aprovados pelo establishment podem vencer. Debates públicos persistem, mas apenas dentro de limites predefinidos pelas autoridades. A imprensa continua funcionando, mas apenas repetindo narrativas oficiais. A situação se torna ainda mais preocupante quando analisamos a reação da população a este processo. Muitas pessoas não apenas toleram a erosão de suas liberdades, mas ativamente a defendem. Elas genuinamente acreditam que censura protege a democracia, que perseguição política preserva a justiça, que abuso de poder fortalece as instituições. O condicionamento psicológico é profundo e abrangente. Rand explicaria este fenômeno através de sua teoria sobre a natureza destrutiva do altruísmo. Quando as pessoas são ensinadas desde crianças que o sacrifício individual pelo bem coletivo é a maior virtude moral, elas desenvolvem uma mentalidade de rebanho.
perdem a capacidade de pensar independentemente, substituem seus próprios julgamentos pelas opiniões dos líderes do grupo, transformam-se em instrumentos voluntários de sua própria opressão. Este processo de domesticação intelectual explica por que tantos brasileiros aplaudem medidas claramente autoritárias. Eles foram condicionados a valorizar mais a aprovação social do que a liberdade pessoal. Preferem a segurança da conformidade aos riscos da independência. Escolhem a tranquilidade da submissão às responsabilidades da liberdade. A Lei Magnitsky representa um reconhecimento internacional desta realidade brasileira. Quando outros países começam a sancionar nossas autoridades por violações de direitos humanos, isso significa que nossa situação interna já não pode mais ser disfarçada ou negada. O mundo exterior está observando e tomando medidas concretas contra o que percebe como um regime autoritário emergente. Esta dimensão internacional é crucial para compreender a gravidade da situação. O Brasil não está isolado do resto do mundo. Nossas práticas internas têm repercussões globais. Quando nossos dirigentes são reconhecidos internacionalmente como violadores de direitos fundamentais, isso afeta nossa credibilidade diplomática, nossa capacidade de atração de investimentos estrangeiros e nossa posição no cenário geopolítico mundial. Ayn Rand sempre enfatizou que ideias possuem consequências práticas. As ideias coletivistas que dominam o discurso político brasileiro não são apenas abstrações filosóficas inofensivas. Elas se materializam em pólices concretas que afetam a vida de milhões de pessoas. Transformam-se em leis que restringem liberdades. Convertem-se em decisões judiciais que perseguem dissidentes. Manifestam-se em práticas governamentais que concentram poder. A filósofa também alertava que sociedades livres não se mantêm automaticamente. A liberdade precisa ser constantemente defendida e renovada. Cada geração deve reconquistar e reafirmar os princípios que tornam a civilização possível. Quando uma sociedade para de valorizar a razão individual, ela inevitavelmente desliza em direção ao coletivismo e à tirania. O Brasil contemporâneo ilustra perfeitamente este processo de degradação civilizacional. Uma geração inteira foi educada para desconfiar da razão individual e confiar cegamente em autoridades coletivas, para desvalorizar a liberdade pessoal e superestimar a segurança social, para desprezar a responsabilidade individual e exaltar a solidariedade grupal. O resultado previsível é uma sociedade que aceita passivamente a eliminação gradual de suas liberdades fundamentais. Contudo, Rand também oferecia esperança para sociedades dispostas a redescobrir os princípios da razão e do individualismo. Ela acreditava que a verdade possui uma força própria que eventualmente prevalece sobre a mentira, que a realidade não pode ser indefinidamente negada ou distorcida, que indivíduos pensantes sempre encontram formas de resistir à tirania coletiva. Esta resistência começa com o reconhecimento honesto da realidade presente. Precisamos parar de fingir que vivemos em uma democracia plena, quando claramente habitamos um sistema híbrido entre democracia e autoritarismo. Devemos abandonar a ilusão confortável de que nossas instituições funcionam adequadamente, quando evidentemente elas foram capturadas por interesses particulares. Necessitamos aceitar que nossa liberdade está sendo sistematicamente erodida sob pretextos democráticos. A partir deste reconhecimento, torna-se possível desenvolver estratégias efetivas de resistência. Não se trata de resistência violenta ou ilegal, mas de resistência intelectual e moral. Recusar-se a aceitar narrativas falsas. Insistir em utilizar a própria razão para avaliar situações políticas. Manter a capacidade de pensamento independente apesar das pressões sociais para a conformidade.
Rand enfatizava que esta resistência individual é o fundamento de qualquer mudança social positiva. Sociedades livres são construídas por indivíduos que valorizam sua própria capacidade de raciocínio acima das opiniões da multidão, que preferem a verdade incômoda à mentira consoladora, que escolhem a responsabilidade pessoal em lugar da dependência coletiva. O que você vive hoje é liberdade real ou apenas uma ilusão confortável? Esta pergunta deveria ser respondida por cada brasileiro de forma individual e honesta, não baseando-se no que outros dizem ou pensam, mas na própria experiência e observação da realidade, analisando concretamente se você pode expressar suas opiniões políticas sem medo de represálias, se pode empreender sem interferência excessiva do Estado, se pode educar seus filhos de acordo com seus próprios valores, se pode viver sua vida sem pedir permissão constante a burocratas. Ayn Rand ofereceu uma reflexão final que resume perfeitamente nossa situação atual. Quando você perceber que, para produzir, precisa pedir permissão a quem não produz nada, então saberá que sua sociedade está condenada. Esta observação captura a essência do problema brasileiro contemporâneo. Uma classe política improdutiva controla e parasita uma sociedade produtiva. Aqueles que criam riqueza devem se submeter àqueles que apenas a redistribuem. Os que constroem civilização são governados pelos que apenas a consomem. Esta inversão fundamental entre produtores e parasitas é o sintoma mais claro de uma sociedade em decadência terminal. Quando os incompetentes governam os competentes, quando os preguiçosos exploram os trabalhadores, quando os ignorantes educam os sábios, o colapso civilizacional torna-se inevitável, não por acaso, mas por necessidade lógica. A única forma de reverter este processo destrutivo é restaurar o primado da razão sobre a força, da competência sobre a popularidade, da produção sobre a redistribuição. Isto exige uma revolução filosófica que comece na mente de cada indivíduo e se espalhe gradualmente por toda a sociedade. Uma revolução que redescubra o valor da razão individual como fundamento de qualquer civilização digna deste nome. A solução não é abandonar a democracia, mas resgatá-la do abismo moral em que foi jogada. A democracia só é legítima quando protege o indivíduo do Estado, e não o contrário. Quando defende o direito de pensar livremente, e não o dever de obedecer em silêncio. Compartilhe este conteúdo se você acredita que mais pessoas precisam refletir sobre o estado real de nossa democracia. Comente abaixo. Você consegue expressar suas opiniões políticas livremente ou sente que precisa autocensurar-se para evitar problemas?